Vídeo Aston Martinzista e muito importante, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós vamos falar de Aston Martin no vídeo de hoje e eu quero começar já logo de cara falando sobre o seguinte. A Adrian Newey deu uma entrevista muito legal, você confere as fontes sempre na descrição, afirmando que sentou para ter um almoço ali com o pessoal da Aston Martin, do desenvolvimento, e olha só as afirmações de Adrian Newey sobre o carro da Aston Martin, tanto para 25 quanto para 26. Ele diz que é a primeira vez que ele vê os carros efetivamente na pista, né? Ele foi para Mônaco dar uma olhada, não passou muito tempo estudando as fotos dos carros, então foi interessante ver o que todos fizeram durante o inverno nas primeiras corridas e ver como as equipes mudaram seus carros em comparação com o ano passado. Só aí já dá para ter uma ideia de que o Adrian Newey ficou enclausurado numa caverna estudando o regulamento 26, né? Ele nem estava olhando muito para 25. Ele mesmo afirma, posteriormente na entrevista, que tem estado muito focado no carro de 26 e há ainda um pequeno grupo dentro da Aston Martin trabalhando no carro de 25. E esse grupo vai permanecer nesse trabalho por mais alguns meses. Newey já confirma categoricamente que terão uma atualização em Silverstone e ele bateu um bate-papo ali, bater um bate-papo fica feio, né? Teve um bate-papo durante um almoço com o pessoal da Aston Martin para ver o que eles estão fazendo, discutiram algumas ideias, trocaram ideias sobre o carro de 25, o que pode ser feito em relação aos problemas e ver onde conseguem chegar. Então o Adrian Newey ele confirma que ainda a Aston Martin terá algum tipo de ímpeto nessa temporada 25, que é mais ou menos aquilo que a gente já vem conversando no canal há algum tempo. Quando entrar Silverstone, que é o início do segundo semestre, possivelmente as equipes vão estar colocando as suas últimas atualizações em Silverstone em uma ou duas provas seguintes. Depois disso, dificilmente as equipes vão continuar atualizando porque o foco tem que estar totalmente em 2026 e Silverstone vai ter a mudança do túnel de vento, do escalonamento de túnel de vento de acordo com o regulamento. Então faz sentido isso que o Adrian Newey está falando e vai muito de acordo com aquilo que a gente já estava teorizando há algum tempo, né? É a lógica da Fórmula 1, não é nada demais, a gente só está raciocinando de acordo que a categoria funciona. E é legal ver que ele também parou um pouquinho para falar sobre o carro de 25, para dar algumas ideias, então talvez essa atualização de Silverstone deve pegar alguma coisinha do Adrian Newey, daquilo que ele quer passar para o carro em termos de desenvolvimento. E aí você fala, mas o que aconteceu em Imola ali naquele upgrade que aparentemente, a gente não pode tomar uma única prova como base total, mas aparentemente fez efeito, aparentemente a atualização da Aston Martin já deu a eles um pouquinho mais de ímpeto. Sim, parece que melhorou e tem motivo para isso, a gente vai entrar nisso agora. Se pelo lado positivo, Adrian Newey está agora mais ativo, ajudou já ali com algumas dicas sobre 25 e está focado em 26, o lado negativo é que o próprio Adrian Newey diz na entrevista que o simulador da Aston Martin, o antigo, não o novo, não estava conseguindo passar a correlação para a pista, ou seja, ele não era 1 para 1. O que acontecia no simulador não estava acontecendo na pista, que é um problema recorrente das equipes no regulamento de efeito solo. Inclusive, está sendo atribuído em uma outra matéria, você vai ver do Automotor no Esporte, que os problemas do simulador antigo são justamente os motivos, e no plural mesmo, os motivos para que quase todas as atualizações desde o meio de 23 não funcionarem. E a gente sabe que em 2023 a Aston Martin começou muito bem o ano, copiando ali a Red Bull, né, o conceito Red Bull, e depois o carro foi indo ladeira abaixo, 2024 pior ainda, e 2025 também não iniciou bem, agora em Imola teve um fôlego, inclusive em Mônaco aparentemente ia conseguir um resultado melhor, o Alonso acabou abandonando, então o simulador da Aston Martin estava extremamente defasado. E se você olha para o escopo da Fórmula 1 atual, você tem, por exemplo, a Red Bull, que também já está aí no processo de um novo simulador, porque o deles é lá da década de 50, 60, é um simulador também muito defasado, e as equipes estão investindo pesado nisso. A Mercedes está melhorando suas instalações, a Ferrari, várias equipes estão melhorando as suas instalações porque faz um efeito gigantesco no desenvolvimento do carro. E a princípio, o software da Aston Martin é que tem sido o principal problema. E por que isso é importante? Porque se o software é que é o problema e não o hardware, então necessariamente ter um novo simulador, né, uma nova estrutura, não vai resolver o seu problema.
O software em si precisa ser também atualizado, precisa ser melhorado, e aí é uma questão de simulação. A gente tem que lembrar que o efeito solo ele gera algumas consequências que só aparecem em alta velocidade, coisa que no túnel de vento, por exemplo, você não consegue identificar porque existe um limite de velocidade. O porpoising é um desses problemas. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma equipe que ficou às cegas no desenvolvimento, assim como várias outras ao longo desse período, e você tem algumas equipes que estão utilizando mesmo a pista para testar as peças. Ela já não leva em consideração o que o computador está falando, mas ela leva para a pista para então ver no computador o que está dando de divergência. Portanto, uma coisa bem curiosa essa do simulador. Por outro lado, esse upgrade de Imola que nós citamos agora, que o carro aparentemente melhorou, ele é o primeiro upgrade feito já no novo simulador que está operacional desde o fim de 2024. Então você já vê uma melhora significativa na Aston Martin, pelo menos naquele contexto de Imola e também num contexto hipotético de Mônaco. O carro ficou mais previsível e melhorou em termos de downforce, apesar da própria equipe confirmar que não necessariamente atingiu todos os objetivos que eles estavam programando para essa atualização. Então o carro não melhorou tanto que eles gostariam, mas já melhorou. O Alonso elogiou a atualização, falando que antes ele em 7 curvas já não via mais o pessoal da frente. Agora demorou 10 voltas para isso acontecer. É uma melhora significativa, obviamente. A nossa última notícia sobre Aston Martin também tem a ver com Adrian Newey, em uma entrevista que ele deu, lembrando mais uma vez a fonte está na descrição, em que ele vai falar sobre Max Verstappen. Inclusive, fazendo um pequeno parêntese sobre Max Verstappen aqui, você encontra a camiseta do Tetra do Verstappen e várias outras de todas as equipes e pilotos, inclusive da Aston Martin lá na Paddock BR. Você tem inclusive uma super promoção rolando agora de Dia dos Namorados para você presentear quem você ama. Fazendo uma compra acima de R$350 e colocando já uma camiseta a mais no carrinho, você leva essa camiseta a mais de graça. O cupom é o AMORZÃO, conforme aparece na sua tela, e se você efetuar compras menores, o cupom é o Ressaca Motor para também ter um descontinho. Não perca a oportunidade, entra aí e adquira sua camiseta da Aston Martin, do Max Verstappen, e fique bem na fita. Eu tô com uma aqui, ó, inclusive saí esses dias com a camiseta da Paddock e fui elogiado na rua. Voltando ao assunto, o Max Verstappen, de acordo com Adrian Newey, está perseguindo o melhor carro porque ele é uma fera, um animal muito simples, e aqui ele está falando num sentido positivo, né? Ele é aquele monstro, aquele cara fora de série, mas ele é muito simples porque ele só quer ter um bom carro para poder mostrar o seu serviço, o seu talento. E o Adrian Newey fala isso num contexto de uma possibilidade de ter o Max Verstappen no seu carro a partir de 2027, já que em 26 muito possivelmente Verstappen vai mesmo permanecer na Red Bull e o Alonso tem contrato para 26, então seria aquela saída providencial, né? O Alonso sai depois de 26 e o Verstappen entraria em 27. Então o trabalho da Aston Martin é o que, de acordo com o Adrian Newey? Fazer o melhor carro para atrair o Max Verstappen. É basicamente isso. Eles terão um motor Honda, que deve vir muito forte. A Red Bull aparentemente está enfrentando problemas com seu motor. O Max Verstappen tem grandes chances de ficar bem satisfeito com a situação da Red Bull ano que vem. E aí eu quero saber a sua opinião sobre toda essa situação da Aston Martin, se você acredita num 2026 mais forte, se você acha que esse novo túnel de vento vai fazer tanta diferença assim, e se o Max Verstappen seria mesmo um animal muito simples para lidar apenas dando um bom carro, ele já vai estar interessado. Me fala nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, Instant Gaming também aí na descrição para vocês, outro parceiro nosso também que vocês gostam muito, vários jogos em promoção, não perca a oportunidade. Um grande abraço, valeu e falou!